Nesta quarta-feira, 27 de março, conversamos com o procurador do município, Dr. Marcelo Lapenda, e o controlador, Dr. Márcio Pimentel, para que pudessem esclarecer a fala de um advogado que em redes sociais fez a denúncia de que o município está sendo ajuizado pelo Ministério Público por supostas irregularidades em convênios com instituições privadas como, por exemplo, Instituto Padre Luiz Chequim, Instituto Chililique e com as leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo. Limoeiro, obrigado por nos procurar para esclarecer realmente essa onda de boato, essa onda de fake news que está acontecendo em Limoeiro. É importante a gente trazer a verdade, é importante a gente trazer os fatos. A gente tem como comprovar tudo, então é importante a gente vir esclarecer. Essa ação civil pública que está sendo comentada por aí, na verdade, é bom esclarecer logo, inclusive, o que é uma ação civil pública, né, entendeu? Porque a ação civil pública sozinha, por si só, ela não tem poder de condenar alguém, por exemplo, de classificar algum crime, por exemplo, de imputar algum crime a alguém. É meramente uma ação que ela serve para ser esclarecido qualquer dúvida, para ser sanado qualquer eventual falha, entendeu? Então, é uma ação bem simples, inclusive, não é essa coisa toda que a população está pensando, tá? Essa ação civil pública realmente foi intentada pelo Ministério Público. O Ministério Público procurou a gente ano passado, em 2 audiências pelo menos, com uma exigência extra. O que acontece? Os convênios, as subvenções, os repasses às entidades do terceiro setor, que são entidades que trabalham com filantropia, aqui em Limoeiro, por exemplo, e com ações sociais, criança, adolescente, idoso, por exemplo, realmente é possível se fazer convênios com esse tipo de identidade. Essas entidades que são sem fins lucrativos, elas têm que ter notório reconhecimento público e atividades já prestadas à população. Limoeiro, há muito se tentava fazer isso. Importante também se esclarecer que quando a gente chegou, alguns tipos desses convênios já existiam na ilegalidade. A gente, pelo contrário, a gente tratou, por exemplo, de regularizar o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, o Fundo Municipal do Idoso, e a partir de então realizar esse tipo de convênios para entidades sociais realizarem esse tipo de serviço. Portanto, que isso nunca tinha sido feito de forma regular no município. Desde janeiro de 2021, a gente se reuniu com algumas entidades, realmente as de notório saber, as de notório reconhecimento público, a princípio, e todas foram feitas dessa forma. A gente procurou quem já fazia esse tipo de serviço para a gente tentar alcançar mais serviços públicos à população, principalmente à criança e adolescente e ao idoso. Isso tudo foi sendo feito de forma regular. Importante falar da Lei 13.019, que é a lei que trata desses convênios. É a lei federal que trata desses convênios entre os setores públicos e entidades privadas sem fins lucrativos, que tratam desses convênios, desses serviços à população. Isso é amplamente sabido no Brasil todo e a gente não podia ficar de fora. A gente vê as outras cidades fazendo, a gente vê as outras cidades acontecendo as coisas e a gente não podia ver Limoeiro ficar de fora. E principalmente fazer de forma irregular. E não foi isso que foi feito. Tudo foi feito de forma transparente. Quem olhar o site da prefeitura, quem olhar o Instagram, as redes sociais da prefeitura, tudo foi divulgado. Se a gente estivesse fazendo alguma coisa irregular, nunca que a gente ia chamar a imprensa para divulgar algum convênio desse. E ao contrário, todos os convênios que foram assinados, a gente convocou a imprensa, falou inclusive de valores, dos repasses, das formas de repasse, de como seria a prestação de conta. E são realmente entidades que têm em Limoeiro muita credibilidade. Então a gente realmente... A intenção é buscar que isso aconteça. A gente não pode, repito, ver as outras cidades isso acontecendo e a gente deixar de fazer. Essa ação, Marcelo, doutor Marcelo, ela foi provocada por alguém especificamente ou pelo próprio Ministério Público? É importante, obrigado pela pergunta. O Ministério Público fez isso em todas as cidades de Pernambuco. Todas as cidades que ele viu parcerias do terceiro setor com o município, ele procurou essas cidades para fazer uma exigência a mais. O que é que ele quer, na verdade? O Ministério Público, ele quer que a gente seja ainda mais público, mais transparente. Então, na verdade, não há qualquer ilegalidade nos procedimentos, não há qualquer ilegalidade nas publicações que a gente fez, entendeu? Pode procurar no Diário Oficial do Município, tudo foi estratificado no Diário Oficial do Município. Cada convênio desse, eu tenho uma pasta ali, que tem ali, não sei, mas pelo menos mais de quilo de papel que trata sobre isso, entendeu? Então, tudo foi publicizado, sim. O Ministério Público procurou as cidades para que eles se adequassem no portal da transparência. Eles querem simplesmente, é como se fosse uma espécie de capricho, uma espécie de
um zelo maior. Realmente o Ministério Público trata com isso, não foi Limoeiro, foi várias cidades que tratam com o terceiro setor. Está bem claro que não foi só Limoeiro, foi vários municípios, para não alguém pensar que a coisa, porque ficou de uma forma como se fosse apenas Limoeiro. Não, de forma nenhuma. Todos os municípios que trabalham com o terceiro setor, que eles identificaram realmente recursos tratados de forma até volumosa. Limoeiro nunca tinha acontecido, mas a gente, por exemplo, com repasses da iniciativa privada, ou seja, sem nenhum recurso público, mais de 2 milhões de reais foram transferidos para vários projetos sociais, sem nenhum dinheiro realmente público. Por isso que a gente tinha essa intenção que isso acontecesse em Limoeiro. Acontecia nas outras cidades, não acontecia aqui, e a gente realmente, utilizando-se da lei 13.019, a gente tratou desses convênios, tudo tem aqui, tudo foi publicizado, publicado no Diário Oficial, publicado no Instagram do município, muita coisa foi publicada realmente também no site da Prefeitura, mas talvez de forma não tão caprichosa, feito o Ministério Público desejava. Quando a gente chegou, por exemplo, aqui em 2021, todo o procedimento, por exemplo, da Lei Aldir Blanc já estava feito. Restou a gente somente alguns pagamentos. E talvez isso não tenha sido publicizado da forma caprichosa que o Ministério Público gostaria lá em 2021, por exemplo. Mas tudo isso, como eu estava enaltecendo no começo, é matéria da ação civil pública que pode ser corrigido. Então, realmente, é somente um capricho do Ministério Público, porque é muito zeloso, e para facilitar o poder de fiscalização deles, eles querem realmente que a coisa seja caprichosa. Procurador, aqui em Limoeiro são quantas instituições que estão se servindo e de onde vem esse recurso? Vamos lá. A maioria desses recursos, quando eu falo de 2 milhões de reais, é da iniciativa privada. A gente vai captar na iniciativa privada. É o setor privado, realmente. Empresas que, no momento da declaração de imposto de renda, elas podem destinar parte daquilo que ela vai pagar à União, de imposto de renda, ela destina para projetos sociais. Ela pode botar onde ela quiser. Então, a gente, sabendo disso, provocou a iniciativa privada, principalmente através do Instituto Inacim Otaviano Duarte, que abriu as portas para a gente. Algo parecido com a Rouanet. Algo exatamente feito a Rouanet, sendo que a Rouanet, pela cultura, tem que ser necessariamente por Brasília. Fundo da Infância e Adolescência, Fundo de Amparo ao Direito do Idoso, pode ser feito pelo município. Então, a gente não podia ficar de fora de um negócio desse. A gente procurou a iniciativa privada e a maioria desses recursos aí simplesmente vieram da iniciativa privada, o que nos deixa muito contente, que a gente vê a coisa acontecendo aqui em Limoeiro. Doutor Márcio, na verdade, é o controlador. Também tem essa propriedade para falar disso. É aquele cara que transparência é com ele mesmo. Até porque quem conhece Márcio, doutor Márcio, sabe disso. Jair e demais amigos e amigas aqui que nos acompanham através das redes sociais, foi muito bom esse questionamento que foi feito nas redes sociais, porque abriu para a gente a oportunidade de esclarecer para a parte mais interessada, que é o pagador de impostos, que é o contribuinte, que é a senhora, que é o senhor, que é a população de Limoeiro, que tem que saber realmente o que é que realmente está acontecendo. Quando se ajuiza uma ação, seja ela uma ação civil pública, uma ação particular, promovida por um particular, não implica numa condenação prévia. Aí haverá o período aí para haver a contestação, as alegações finais, e aí virá a sentença, inclusive a ação, caso aquele pedido que consta lá já tiver sido realizado, concretizado, ela perderá o objeto. O Ministério Público, ele realizou essa operação, essas audiências públicas com todas as prefeituras do estado de Pernambuco. É um CAOP específico, é o CAOP do terceiro setor, que é chefiado lá pelo promotor de justiça, doutor Bruno Miquelão. Em 2 audiências nós estivemos com o mesmo, não só eu, procurador do município, e o responsável pela empresa que faz a manutenção e a operacionalização do Portal da Transparência. Vale salientar e frisar que quem faz a operacionalização e manutenção de tudo que é publicado é a empresa Sistema Serviços de Informática. O que nós fazemos é encaminhar os arquivos e dizer a ele qual o layout, qual o design e como essa informação vai ser disponibilizada no Portal da Transparência. Desde 2021, quando aqui chegamos, e a gente fala aqui como representante da Controladoria, já que a Controladoria foi citada
Controladoria Interna do município, lá atrás a gente teve essa preocupação de notificar todas as entidades que já recebiam subvenção social do município em períodos anteriores e que continuaram a receber, tiveram seu convênio renovado. Vale fazer uma correção quando se diz, no vídeo que circula aí nas redes sociais, se fala no termo contratação. Não existe contratação, existe um convênio, uma parceria público-privada, no caso das entidades que recebem recursos via os fundos da criança, do adolescente e do idoso, e a parceria pública entre o município de Limoeiro, Fundo de Desenvolvimento Social e as entidades do terceiro setor que recebem subvenção social. A gente tem que fazer uma diferenciação. O que é subvenção social, que são recursos 100% públicos, que têm destinação, origem dos cofres públicos e que são para financiar atividades que as entidades se propõem a fazer mediante um plano de trabalho que é previamente apresentado ao Conselho Municipal de Assistência Social. Após a aprovação pelo Conselho Municipal de Assistência Social, é celebrado um termo de convênio, que é nada mais nada menos do que um termo de parceria, porque são objetivos em comum. Aí a diferença entre o contrato e o convênio, que o poder público faz com as entidades do terceiro setor, é um convênio, porque há interesses em comum. O município quer desenvolver determinada ação com crianças e adolescentes. A entidade também, sendo que para isso a entidade necessita de recursos para fazer face a toda a operacionalização daqueles projetos e daquelas atividades. Aí nós dizemos que é um termo de parceria. Então nós notificamos todas as entidades que já recebiam subvenção social a partir de 2021, inclusive notificando ela dos documentos que teriam que apresentar com base ainda na Resolução 5 de 1993, Resolução TC, Resolução do Tribunal de Contas, que regulamenta esses repasses de subvenções sociais. E assim foi procedido, e mês a mês, quando cada entidade recebe sua parcela, vale dizer que em relação às subvenções sociais, o valor máximo que é pago aqui é algo em torno de R$2.000, que é um auxílio para que as entidades mantenham suas atividades. E temos aí os projetos que são captados via Fundo da Criança e do Adolescente e via Fundo do Direito do Idoso, que aí são aqueles repasses, como o próprio procurador do município esclareceu, que são pessoas particulares, sejam pessoas jurídicas, que quando da sua declaração de imposto de renda, eles ao invés de deduzirem, fazerem aquela dedução para receberem naquela determinada data de volta aquele recurso que foi deduzido, eles destinam esse recurso para esses dois fundos, Fundo da Criança e do Adolescente e Fundo do Direito do Idoso. E esse recurso, entrando nesses dois fundos, lógico, o que era de origem privada se torna agora um recurso público, onde daí as entidades apresentam seus projetos que passam por avaliação tanto do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, quanto do Direito do Idoso. E a partir da aprovação desses projetos é realizado o pagamento a partir das etapas e que o projeto é sendo desenvolvido. Então, dessa captação privada que foi feita através dos dois fundos, foram aí distribuídos algo em torno de R$2 milhões com entidades reconhecidamente de utilidade pública, como a Obra Social Santa Isabel, Instituto Padre Luiz Chequim, Caravana do Palhaço Chirilique, que desenvolve um trabalho agora com a terceira idade também, tem um desses projetos que é voltado para a terceira idade. Então é isso. Tudo que dependeu da gente, vale esclarecer que a ação civil pública, o mérito dela, o que o promotor pede ao final, a condenação do município, é uma obrigação de fazer. O que é essa condenação? Uma obrigação de fazer, de publicar da forma que ele lá está exigindo, com base na Lei 13.019, com base na Lei da Transparência Pública e com base na Lei de Acesso à Informação. Em relação à transparência ativa, que é aquela que nós somos obrigados a fazer, muita coisa já está publicada nos meios oficiais. Os termos de parceria, termos de repasse, termos de dispensa de chamamento público, resultados de seleção de projetos,
tudo isso já está amplamente divulgado no Diário dos Municípios. O que precisa e o que o Ministério Público exige é que esses instrumentos que já estão publicados nos meios oficiais venham agora para o portal da transparência, o que já está sendo providenciado desde quando realizamos as duas recomendações, sendo que o volume de documentos é grande. Nós pedimos, inclusive, por 2 vezes prorrogação de prazo, o promotor nos concedeu, e agora, lógico, a gente vai responder devidamente aí o que está sendo realizado nesse período dentro dessa ação civil pública que foi ajuizada, e não tenho nenhuma dúvida de que ela perderá o seu objeto, ou seja, será arquivada, porque será provado no tempo oportuno, quando da contestação do município, que tudo está sendo feito de conformidade com a lei. Procurador Dr. Márcio Pimentel, para deixar bem claro para o ouvinte que está em casa, quais os benefícios a população recebe através desse convênio? A população que hoje é beneficiada via as entidades, são vários benefícios. Eu posso dizer alguns aí. Quem conhece o Instituto Padre Luiz Chequim, quando ainda era Centro de Formação de Menores, da qual esse que vos fala é ex-aluno, para quem não sabia, então aí é inegável os benefícios da obra social Santa Isabel, é inegável e vamos dizer assim, a olhos vistos, o que é feito pela caravana do Palhaço Xirilico com pessoas da terceira idade e outras instituições aí que também são beneficiadas, não via os fundos, mas diretamente pelo poder público, com as subvenções sociais, como diversas associações de moradores, o Galpão das Artes, que também desenvolve um trabalho assistencial, e a Companhia de Eventos Leonarte, também, além de trabalhos sociais, também com trabalhos na área cultural. Então, a população, através das parcerias firmadas pelo Poder Público Municipal, através da Prefeitura, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social, do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e do Fundo do Direito do Idoso, a olhos vistos os trabalhos sociais que são realizados aqui no município de Limoeiro e que a população beneficiada e assistida por essas entidades pode comprovar. Márcio, essa fala no vídeo que está rolando aí é uma fala que de repente não contribui para o entendimento da população limoeirense, tendo em vista que é uma coisa tempestiva diante de uma coisa que não foi só Limoeiro. O que me causa espanto, Jair, e demais pessoas que nos assistem, é que essa fala partiu de um operador do direito, de um profissional da área jurídica, que tinha o papel, dentre outras, além de ser um cidadão, ser um profissional da área jurídica, de esclarecer a população de forma responsável o que realmente acontece quando do ajuizamento da ação civil pública. O Ministério Público está cumprindo seu papel, ele é a parte legitimada para propor a ação civil pública, mas a ação civil pública ajuizada não implica em nenhuma condenação prévia, até porque todos os procedimentos para cumprimento daquilo que lá está solicitado pelo Ministério Público já está em pleno andamento, algo já foi realizado. Então, não tenho dúvidas de que, ao final, tudo isso será esclarecido dentro do bojo, nos autos da ação civil pública, que não tem sigilo, qualquer cidadão de qualquer advogado terá acesso, e qualquer cidadão terá acesso àqueles documentos que podem ser acessados via consulta pública no site do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Doutor Márcio Pimentel, quando o senhor falou de prazo, qual prazo vocês pediram para apresentar esses documentos? Eu sei que o prazo do Ministério Público para finalizar já é com a Justiça. Isso, a gente tinha pedido inicialmente 10 dias, nos foi prorrogado por mais 20, já havia uma recomendação e agora a gente, dentro do bojo da ação civil pública, a gente, dentro do prazo da contestação que nós temos e do prazo da resposta que o município tem, o representante jurídico da Prefeitura, que é o procurador, ele irá comprovar que tudo isso já está sendo realizado em parte. Outra parte está em fase de conclusão, como eu esclareço, a empresa contratada pela Prefeitura é quem operacionaliza a manutenção. Desde o início de 2021, a gente vem mantendo contato, notificando o sócio administrador para que ele proceda às adequações. Hoje, não falando dessa questão mais de subvenção, mas mudando um pouco de assunto, muita coisa lá hoje
em relação à publicidade, à transparência ativa, nós podemos ver lá. Lá, por exemplo, estão todas as prestações de contas que foram realizadas até hoje pela Prefeitura de Limoeiro, desde o ano de 2014 até a presente data. Todos os pareceres prévios emitidos pelo Tribunal de Contas, desde lá atrás até os dias atuais, as últimas prestações que foram julgadas. Lá também estão todos os atos de admissão via concurso público desde 1992, que foi o primeiro concurso dessa prefeitura, na gestão do então prefeito José Xavier Quirino, também se encontram publicadas no nosso portal da transparência, além de que a receita e a despesa do município, de forma tempestiva, também se encontra lá publicada, bem como os recursos advindos de emendas parlamentares, os contratos e todos os processos licitatórios que estão em andamento ou que já estão em fase já de adjudicação, que a gente chama que é quando a empresa ganhou, é homologada a licitação e a empresa assina, é convocada para assinar o contrato com o município. Agradecemos a sua participação na programação da Cultural. Eu que agradeço, e a Controladoria Geral do município de Limoeiro se coloca à disposição de toda a imprensa de Limoeiro, bem como da região, para maiores esclarecimentos, sem nenhum receio de falar e de esclarecer de forma responsável a parte mais interessada, que eu digo, que é o cidadão limoeirense, que é a população de Limoeiro, que é o contribuinte, o pagador de impostos, que merece respeito e merece que tudo seja esclarecido de forma mais responsável possível.